A mensagem que transformou vidas. O menino do banco na praça inspirou estranhos. Na pequena Vila do Sol, onde as ondas do mar se quebravam suavemente na areia e o aroma do vento trazia promessas de novas histórias, havia um menino chamado Miguel. Ele passava suas tardes sentado em um banco da praça central, um lugar adornado por palmeiras altas e flores coloridas que dançavam ao sabor da brisa. Com olhos curiosos, observava tudo ao seu redor. As risadas dos crianças a brincar, os murros de pescadores contando façanhas e os olhares perdidos de pessoas que pareciam carregar pesos invisíveis. Miguel tinha um dom especial. Escutava as histórias não contadas, aquelas que se escondiam nos sorrisos forçados e nos olhares de desânimo. Um dia, ele notou uma senhora idosa sentada sozinha em um canto. Seu olhar era triste e uma nuvem de solidão parecia pairar sobre ela. Miguel não pensou duas vezes. Ele se aproximou, pegou o desenho que tinha feito, um lindo pôr do sol refletido nas. O simples gesto do menino tocou seu coração profundamente. A partir daquele dia, Miguel começou a deixar pequenos bilhetes encorajadores nas mãos de estranhos. Você é mais forte do que imagina. Amanhã o sol brilhará para você também. E outros recados recheados de esperança. A magia aconteceu. As pessoas começaram a se encontrar, a conversar, a redescobrir suas esperanças perdidas. Os bilhetes se tornaram um mistério, um enigma que uniu as almas solitárias da vila. Cada mensagem lida era um passo em direção à empatia e à conexão. Um dia, enquanto Miguel deixava um bilhete para um pescador de olhar triste, encontrou um papel dobrado ao lado do banco. No meio daquelas palavras, percebia-se um carinho inusitado, evocando forças que, de tão feitas de esperança, fariam até o mais cético acreditar novamente na vida. Ele leu e, pela primeira vez, questionou-se: eu realmente escrevi isso? Uma onda de insegurança e maravilha dominou seu coração. Afinal, quem era ele, o garoto que... Mal sabia Miguel que as transformações que estavam acontecendo na vila repercutiriam além do que ele poderia imaginar. Pessoas que há dias haviam desistido de acreditar em algo maior, agora sorriam, se juntavam, e à medida que os laços se formavam, perguntas surgiram. Os moradores começaram a murmurar sobre o autor dos bilhetes, imaginando se existiria um anjo entre eles. Cada bilhete deixava uma chama acesa, mas a origem deles permanecia um mistério. Miguel estava prestes a descobrir que às vezes os milagres não são feitos apenas de atos grandiosos, mas também de pequenos gestos que aquecem o coração. E ali, sentado no banco da praça, ele começou a entender que talvez o maior presente que poderia dar não fosse apenas as mensagens, mas o poder de acreditar que cada um de nós é capaz de transformar a vida do outro. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Miguel estava ali, sentado no banco da praça, ainda se perdendo em suas reflexões sobre os bilhetes que deixara, quando um grito cortou o ar suave da Vila do Sol. Aquelas risadas que antes ecoavam estavam agora substituídas pela confusão e pela adrenalina. Uma multidão se aglomerava em direção à fonte, e o menino sentiu seu coração acelerar. Ele levantou-se, inquieto, buscando respostas. Quando finalmente chegou, o que seus olhos viram lhe causou um choque profundo. Uma mulher caíra no chão, seu corpo estendido, cercado por pessoas apavoradas. O coração de Miguel disparou ao reconhecer a mulher. Era Dona Clara, a senhora que havia sido tocada por seu desenho.
O simples gesto de amor dele reverberara, e agora ela estava ali, inerte. Miguel sentiu um nó na garganta. Como poderia isso acontecer? Mas, à medida que a agitação aumentava, ele começou a perceber sussurros e olhares alarmados trocados entre os moradores. Horas depois, quando a ambulância finalmente chegou, ele escutou o murmúrio que se espalhou. Ela sabia demais. O que quer que isso significasse, o tom dos comentários deixava claro que algo muito mais profundo estava acontecendo. O pânico se espalhou como um incêndio em pasto seco. Eles a levaram e Miguel ficou ali, com as mãos tremendo. Poderia ter feito algo? Seria culpa dele? Tudo o que desejava era que sua mensagem, sua missão de esperança, continha mais do que palavras desenhadas em papel. Mas o que ele não sabia era que a dor de Dona Clara era... Miguel decidiu voltar ao banco onde tudo começou. Enquanto o sol se punha, uma sombra longínqua passou por seu campo de visão. Era uma jovem com olhos carregados de preocupações. Ela se aproximou dele e Miguel sentiu uma conexão instantânea. "Você é o menino dos bilhetes, não é?" Ela perguntou, a voz baixa. Miguel confirmou com um leve aceno. Mas antes que ele pudesse falar algo, a expressão dela mudou. "Você deve parar com isso. O que você faz não é seguro." O aviso lhe congelou o sangue. Miguel franziu a testa, sem entender. Acredite, a Dona Clara sabia de segredos que muitas pessoas gostariam que ficassem enterrados. Agora isso pode te colocar em perigo." Miguel sentiu o aperto no peito aumentar. Ele se perguntou quais segredos sua cidade escondia. Havia algo sombrio por trás das mensagens de esperança que ele espalhava. O mistério que ele mesmo iniciara agora parecia ter uma gravidade esmagadora. Ele olhou nos olhos da garota e viu que ela estava apavorada, mas determinada. "Você precisa ir. Se os bilhetes continuarem, algo terrível pode acontecer. A cidade não pode saber quem você realmente é ou o que você está fazendo." As palavras dela ecoaram como um sino de alerta, e pela primeira vez desde que começou sua missão, Miguel se sentiu realmente sozinho. Palavras flutuavam em seu coração. As mensagens que ele deixava, cada uma carregando um fragmento de sua própria luz, agora estavam tingidas de sombra. O que antes era esperança, agora parecia um fardo. E nesse momento de confusão, uma nova pergunta surgia em sua mente. Quem era ele realmente nesse jogo? Ele estava preparado para enfrentar o que viria, ou tudo o que havia construído estava prestes a se desmoronar? Enquanto a cidade sussurrava segredos, gritando nas sombras, Miguel sentiu que uma tempestade estava se formando. E ele estava no olho dela, prestes a descobrir que na busca pela luz, às vezes as trevas são mais próximas do que imaginamos. Miguel estava ali, sentado no banco da praça, ainda se perdendo em suas reflexões sobre os bilhetes que deixara, quando um grito cortou o ar suave da Vila do Sol. Aquelas risadas que antes ecoavam estavam agora substituídas pela confusão e pela adrenalina. Uma multidão se aglomerava em direção à fonte, e o menino sentiu seu coração acelerar. Ele levantou-se, inquieto, buscando respostas. Quando finalmente chegou, o que seus olhos viram lhe causou um choque profundo. Uma mulher caíra no chão, seu corpo estendido, cercado por pessoas a... O simples gesto de amor dele reverberara, e agora ela estava ali, inerte. Miguel sentiu um nó na garganta. Como poderia isso acontecer? Mas à medida que a agitação aumentava, ele começou a perceber sussurros e olhares alarmados trocados entre os moradores. Horas depois, quando a ambulância finalmente chegou, ele escutou o murmúrio que se espalhou. Ela sabia demais. O que quer que isso significasse. O tom dos comentários deixava claro que algo muito mais profundo estava acontecendo.
O pânico se espalhou como um incêndio em pasto seco. Eles a levaram e Miguel ficou ali, com as mãos tremendo. Poderia ter feito algo? Seria culpa dele? Tudo o que desejava era que sua mensagem, sua missão de esperança, continha mais do que palavras desenhadas em papel. Mas o que ele não sabia era que a dor de Dona Clara era parte de algo maior, um segredo que sua cidade tentava ocultar. Miguel decidiu voltar ao banco onde tudo começou. Enquanto o sol se punha, uma sombra longínqua passou por seu campo de visão. Era uma jovem com olhos carregados de preocupações. Ela se aproximou dele e Miguel sentiu uma conexão instantânea. "Você é o menino dos bilhetes, não é?" Ela perguntou, a voz baixa. Miguel confirmou com um leve aceno. Mas antes que ele pudesse falar algo, a expressão dela mudou. "Você deve parar com isso. O que você faz não é seguro." O aviso lhe congelou o sangue. Miguel franziu a testa, sem entender. Acredite, a Dona Clara sabia de segredos que muitas pessoas gostariam que ficassem enterrados. Agora isso pode te colocar em perigo." Miguel sentiu o aperto no peito aumentar. Ele se perguntou quais segredos sua cidade escondia. Havia algo sombrio por trás das mensagens de esperança que ele espalhava? O mistério que ele mesmo iniciara agora parecia ter uma gravidade esmagadora. Ele olhou nos olhos da garota e viu que ela estava apavorada, mas determinada. "Você precisa ir. Se os bilhetes continuarem, algo terrível pode acontecer. A cidade não pode saber quem você realmente é ou o que você está fazendo." As palavras dela ecoaram como um sino de alerta, e pela primeira vez desde que começou sua missão, Miguel se sentiu realmente sozinho. De repente, um grito cortou o ar novamente. Mas não era qualquer grito. Era um grito familiar. Miguel se virou e o que viu fez seu coração parar. Um homem, com um olhar sombrio e brutal, apareceu no meio da multidão. Ele era conhecido na Vila do Sol, um personagem sombrio que sabiam ser o responsável por muitos segredos obscuros. A jovem ao lado de Miguel virou-se, pálida como o espírito. "Ele está aqui", sussurrou, agarrando o braço de Miguel. "Ele sabe o que você está fazendo." O homem olhou diretamente para Miguel, sua presença como uma tempestade se formando. "Você achou que poderia derrubar muros com pedaços de papel? Eu posso fazer coisas muito piores do que isso", disse ele, sua voz baixa e ameaçadora, fazendo as demais pessoas na praça recuarem. Miguel sentiu um frio correr pela espinha. "O que você quer de mim?" Ele não sabia se era coragem ou desespero que o levava a falar. A jovem ao seu lado parecia prestes a desmaiar. "Você sabe, menino, às vezes as mensagens que você deixa podem abrir portas que deveriam permanecer fechadas", disse o homem, um sorriso cruel nos lábios. Dona Clara tinha um segredo, e agora que ela não está mais aqui para protegê-lo, você é o próximo. Miguel ficou paralisado. A realidade do que estava acontecendo se despedaçava diante dele. O que ele havia feito e as conexões que criara poderiam estar se transformando em algo mortal. E enquanto o homem se aproximava, ele percebeu que estava cercado por olhares curiosos e assustados, mas também compreendeu que a confiança que ele havia plantado na vila estava à beira de desmoronar. O que era a verdade que todos temiam? Por que Dona Clara lhe deixara aquele legado? Ele estava prestes a descobrir que a esperança que se espalhava poderia também trazer à tona sombras profundas e perturbadas. E no momento em que o homem se aproximou, uma única pergunta ecoou em sua mente. Ele estaria preparado para enfrentar o que estava prestes a ser revelado? Miguel estava paralisado. O olhar sombrio do homem pesava como uma tempestade prestes a desabar. "Você está errado", ele respondeu, tentando reunir a coragem que tremia em seu peito. "Eu só quero ajudar as pessoas." O homem riu,
Um sim cru e ameaçador. Com suas mensagens bobas? Não se engane, garoto. O que você fez pode abrir portas que talvez nunca devessem ser abertas. A jovem ao seu lado, de olhos arregalados, apertou seu braço. Nós precisamos sair daqui agora. Mas antes que pudessem se mover, um grito cortou o ar novamente, cortante como uma faca. Era Dona Clara. Aparece diante de todos, viva. As pessoas gaguejavam, algumas se afastando em choque, enquanto as outras olhavam perplexas. Miguel não podia acreditar. O que estava acontecendo? Ele se lembrava da senhora caída, inerte, cercada por medo e desespero. Ela estava ali, com os cabelos desordenados, um olhar intenso e iluminado que acendeu a multidão. Dona Clara? Miguel balbuciou, seu coração batendo forte. Ela não apenas se levantou, mas gritava. Vocês acham que conhecem a verdade? Acham que viram tudo? Despertar o que está adormecido paga um preço alto. A voz dela era intensa, quase açoitante, ecoando na praça silenciosa. O homem olhou para ela, o desprezo em seu rosto agora se transformando em algo confuso. Você não deveria estar aqui. Se ele estava assustado, ninguém notou. A tensão levava todos a um quase silêncio mortal. Miguel sentiu o peso da batalha entre eles. Essa cidade esconde segredos, segredos que devem ser revelados, afirmou Dona Clara, os olhos brilhando como estrelas. Os bilhetes do menino. Eles são apenas o começo. Miguel arregalou os olhos. Começo de quê? Ele olhou para a jovem ao seu lado, que estava quase em pânico. Ela sabia de algo. De repente, a multidão se virou para trás quando uma nova figura surgiu. Um homem de terno escuro e gravata, cuja presença irradiava uma sombra que ninguém conseguiu ignorar. O que você está fazendo, Dona Clara? O homem perguntou com uma voz suave e gelada. Você sabe que não pode expor os nossos segredos. A tensão cresceu. Charada atrás de charada se desenrolava. E Miguel só queria entender. Entre sussurros apavorados e olhares mudos, os segredos que formavam o ar em torno deles eram palpáveis. O homem de terno olhou para Miguel com uma frieza penetrante. E você, menino, pode ter se tornado a chave para tudo isso. Você não sabe do que está se envolvendo. Você é mais importante do que imagina. Miguel sentiu as palavras pesadas em sua mente. Antes que pudesse processar, outro grito cortou o ar. Um dos moradores desabou ao chão, rolando para trás. Era um velho da vila. Conversas e murmúrios surgirem como um eco na praça. Miguel se virou e viu o homem de terno se aproximando da figura caída, seu olhar frígido. Nada pode escapar. Nada. Parece que alguém está tentando suprimi-los. A jovem sussurrou, assustada. Mas o que isso significa? Miguel se sentia perdido. As mensagens que espalhara agora somavam um peso insuportável sobre seus ombros. Ele olhou para Dona Clara, cuja expressão havia mudado. O que você esconde? O que você e ele sabem que eu não sei? Ela hesitou. Algo em seu olhar tornou-se mais complicado. Miguel, há muito mais em jogo aqui. Não é só sobre esperança. Às vezes, é sobre poder ou controle. As palavras dela ecoaram em seu coração, transformando sua confusão em pânico. A praça estava agora em caos. O homem de terno se aproximou e Miguel sentiu que o chão se abria sob seus pés. Você precisa decidir, ele disse, a voz um sussurro profundo. As consequências da sua escolha mudarão tudo. Para você, para todos nós. Miguel olhou para a multidão, agora gorgolejante de medo e espanto. Ele se viu no centro da confusão, um menino cuja missão de esperança agora empurrava-o para longe do que ele conhecia. E enquanto a questão do que fazer
Gritava em sua mente, uma única certeza despontou. Nada nunca seria como antes. As entradas para as sombras estavam abertas e Miguel estava prestes a entrar sem saber se poderia sair. Miguel estava paralisado. O olhar sombrio do homem pesava como uma tempestade prestes a desabar. Você está errado, ele respondeu, tentando reunir a coragem que tremia em seu peito. Eu só quero ajudar as pessoas. O homem riu, um som cru e ameaçador. Com suas mensagens bobas, não se engane, garoto. O que você fez pode abrir portas que talvez nunca devessem ser abertas. A jovem ao seu lado, de olhos arregalados, apertou seu braço. Nós precisamos sair daqui, agora! Mas antes que pudessem se mover, um grito cortou o ar novamente, cortante como uma faca. Era Dona Clara que aparecia diante de todos, viva. As pessoas gaguejavam, algumas se afastando em choque, enquanto as outras olhavam perplexas. Miguel não podia acreditar. O que estava acontecendo? Ele se lembrava da senhora caída, inerte, cercada por medo e desespero. Ela estava ali, com os cabelos desordenados, um olhar intenso e iluminado que acendeu a multidão. Dona Clara? Miguel balbuciou, seu coração batendo forte. Ela não apenas se levantou, mas gritava. Vocês acham que conhecem a verdade? Acham que viram tudo? Despertar o que está adormecido paga um preço alto. A voz dela era intensa, quase açoitante, ecoando na praça silenciosa. O homem olhou para ela, o desprezo em seu rosto, agora se transformando em algo confuso. Você não deveria estar aqui. Se ele estava assustado, ninguém notou. A tensão levava todos a um quase silêncio mortal. Miguel sentiu o peso da batalha entre eles. Essa cidade esconde segredos, segredos que devem ser revelados, afirmou Dona Clara, os olhos brilhando como estrelas. Os bilhetes do menino, eles são apenas o começo. Miguel arregalou os olhos. Começo de quê? E olhou para a jovem ao seu lado, que estava quase em pânico. Ela sabia de algo. De repente, a multidão se virou para trás, quando uma nova figura surgiu. Um homem de terno escuro e gravata, cuja presença irradiava uma sombra que ninguém conseguiu ignorar. O que você está fazendo, Dona Clara? O homem perguntou com uma voz suave e gelada. Você sabe que não pode expor os nossos segredos. A tensão cresceu. Charada atrás de charada se desenrolava, e Miguel só queria entender. Entre sussurros apavorados e olhares mudos, os segredos que formavam o ar em torno deles eram palpáveis. O homem de terno olhou para Miguel com uma frieza penetrante. E você, menino, pode ter se tornado a chave para tudo isso. Você não sabe do que está se envolvendo. Você é mais importante do que imagina. Miguel sentiu as palavras pesadas em sua mente. Antes que pudesse processar, outro grito cortou o ar. Um dos moradores desabou ao chão, rolando para trás. Era o velho da vila. Conversas e murmúrios surgiram como um eco na praça. Miguel se virou e viu o homem de terno se aproximando da figura caída, seu olhar frígido. Nada pode escapar, nada. Parece que alguém está tentando suprimi-los, a jovem sussurrou, assustada. Mas o que isso significa? Miguel se sentia perdido. As mensagens que espalhara agora somavam um peso insuportável sobre seus ombros. Ele olhou para Dona Clara, cuja expressão havia mudado. O que você esconde? O que você e ele sabem que eu não sei? Ela hesitou. Algo em seu olhar tornou-se mais complicado. Miguel, há muito mais em jogo aqui. Não é só sobre esperança. Às vezes, é sobre poder e controle. As palavras dela ecoaram em seu coração, transformando sua confusão em pânico. Então, o inesperado aconteceu. A jovem que estava ao lado dele, que parecia ser uma aliada, virou-se para o homem de terno, um sorriso frio desenhado em seu rosto.
Você deveria ter me ouvido, Samuel. O menino é a chave, mas não do jeito que você pensa. Ele pode destruir tudo. Miguel ficou atônito. Um nó se formou em sua garganta. O que você está dizendo? Ele disparou, buscando respostas. A jovem virou-se para ele e a expressão dela tinha mudado. A máscara de preocupação havia se dissipado, dando lugar a um ar de triunfo e ferocidade. Sim, Miguel, eu sabia desde o começo. Você é mais do que apenas um garoto. Você é o herdeiro de um legado que nunca pediu para carregar. Ela olhou furiosa para o homem de terno. E agora você está prestes a perder tudo para um garoto cheio de esperança. Um ruído ensurdecedor rompendo a tensão fez com que todos se afastassem. Misturas de gritos e murmúrios espalhavam-se como fogo. O chão parecia tremer enquanto a praça se iluminava com uma luz misteriosa, um brilho emanando do peito de Miguel. Isso não pode ser real. O homem de terno caiu de joelhos, pálido. Como você se atreve a desafiar a ordem? Miguel sentiu-se confuso. Confuso. Ele sabia que seu papel na história havia mudado completamente. Agora, tudo estava prestes a ser revelado, e ele se viu no centro de algo muito maior do que podia imaginar. E assim, a pergunta pairava no ar como um eco distante. Quem realmente era ele e o que isso significava para a Vila do Sol? Miguel estava paralisado. O olhar sombrio do homem pesava como uma tempestade prestes a desabar. Você está errado, ele respondeu, tentando reunir a coragem que tremia em seu peito. Eu só quero ajudar as pessoas. O homem riu, um som cru e ameaçador. Com suas mensagens bobas? Não se engane, garoto. O que você fez pode abrir portas que talvez nunca devessem ser abertas. A jovem ao seu lado, de olhos arregalados, apertou seu braço. Nós precisamos sair daqui, agora. Mas antes que pudessem se mover, um grito cortou o ar novamente, cortante como uma faca. Era Dona Clara que aparecia diante de todos, viva. As pessoas gaguejavam, algumas se afastando em choque, enquanto as outras olhavam perplexas. Miguel não podia acreditar. O que estava acontecendo? Ele se lembrava da senhora caída, inerte, cercada por medo e desespero. Ela estava ali, com os cabelos desordenados, um olhar intenso e iluminado que acendeu a multidão. Dona Clara, Miguel balbuciou, seu coração batendo forte. Ela não apenas se levantou, mas gritava. Vocês acham que conhecem a verdade? Acham que viram tudo? Despertar o que está adormecido paga um preço alto. A voz dela era intensa, quase açoitante, ecoando na praça silenciosa. O homem olhou para ela, o desprezo em seu rosto agora se transformando em algo confuso. Você não deveria estar aqui. Se ele estava assustado, ninguém notou. A tensão levava todos a um quase silêncio mortal. Miguel sentiu o peso da batalha entre eles. Essa cidade esconde segredos, segredos que devem ser revelados, afirmou Dona Clara, os olhos brilhando como estrelas. Os bilhetes do menino, eles são apenas o começo. Miguel arregalou os olhos. Começo de quê? Ele olhou para a jovem ao seu lado, que estava quase em pânico. Ela sabia de algo. De repente, a multidão se virou para trás quando uma nova figura surgiu. Um homem de terno escuro e gravata, cuja presença irradiava uma sombra que ninguém conseguiu ignorar. O que você está fazendo, Dona Clara? O homem perguntou com uma voz suave e gelada. Você sabe que não pode expor os nossos segredos. A tensão cresceu. Charada atrás de charada se desenrolava, e Miguel só queria entender. Entre sussurros apavorados e olhares mudos. Os segredos que formavam o ar em torno deles eram palpáveis. O homem de terno olhou para Miguel com uma frieza penetrante. E você, menino, pode ter se tornado a chave para tudo isso. Você não sabe do que está se envolvendo. Você é mais importante do que imagina. Miguel sentiu as palavras pesadas em sua mente.
Antes que pudesse processar, outro grito cortou o ar. Um dos moradores desabou ao chão, rolando para trás. Era um velho da vila. Conversas e murmúrios surgiram como um eco na praça. Miguel se virou e viu o homem de terno se aproximando da figura caída, seu olhar frígido. Nada pode escapar, nada. Parece que alguém está tentando suprimi-los, a jovem sussurrou, assustada. Mas o que isso significa? Miguel se sentia perdido. As mensagens que espalhara agora somavam um peso insuportável sobre seus ombros. Ele olhou para Dona Clara, cuja expressão havia mudado. O que você esconde? O que você e ele sabem que eu não sei? Ela hesitou. Algo em seu olhar tornou-se mais complicado. Miguel, há muito mais em jogo aqui. Não é só sobre esperança. Às vezes é sobre poder e controle. As palavras dela ecoaram em seu coração, transformando sua confusão em pânico. Então o inesperado aconteceu. A jovem que estava ao lado dele, que parecia ser uma aliada, virou-se para o homem de terno, um sorriso frio desenhado em seu rosto. Você deveria ter me ouvido, Samuel. O menino é a chave, mas não do jeito que você pensa. Ele pode destruir tudo. Miguel ficou atônito, um nó se formou em sua garganta. O que você está dizendo? Ele disparou, buscando respostas. A jovem virou-se para ele e a expressão dela tinha mudado. A máscara de preocupação havia se dissipado, dando lugar a um ar de triunfo e ferocidade. Sim, Miguel, eu sabia desde o começo. Você é mais do que apenas um garoto. Você é o herdeiro de um legado que nunca pediu para carregar. Ela olhou furiosa para o homem de terno. E agora você está prestes a perder tudo para um garoto cheio de esperança. O ruído ensurdecedor, rompendo a tensão, fez com que todos se afastassem. Misturas de gritos e murmúrios espalhavam-se como fogo. O chão parecia tremer, enquanto a praça se iluminava com uma luz misteriosa, um brilho emanando do peito de Miguel. Isso não pode ser real. O homem de terno caiu de joelhos, pálido. Como você se atreve a desafiar a ordem? Miguel sentiu-se confuso. Ele sabia que seu papel na história havia mudado completamente. Agora, tudo estava prestes a ser revelado, e ele se viu no centro de algo muito maior do que podia imaginar. E assim, a pergunta pairava no ar como um eco distante. Quem realmente era ele e o que isso significava para a Vila do Sol? Uma explosão súbita de luz queimou tudo ao seu redor. Um clarão ofuscante fez as pessoas se protegerem, e no centro da praça, a jovem foi consumida por uma fumaça espessa. Miguel finalmente entendeu. A revelação caindo sobre ele como um balde de água fria. A jovem não era quem dizia ser. Esse poder, ela o queria para si. Miguel sentiu seu coração disparar. O peso das escolhas pressionava como uma âncora, e as sombras da praça pareciam se aprofundar. Ele precisava decidir. O que fazer agora? A luz e a escuridão dançavam em suas mãos, mas qual delas ele escolheria? Algo antes impensável estava prestes a se concretizar. Uma explosão súbita de luz queimou tudo ao seu redor. A praça ficou temporariamente ofuscada, enquanto a multidão se protegia do clarão. Miguel, atordoado, sentiu seu coração acelerar, suas mãos tremendo. No centro, a jovem, antes preocupada, agora estava cercada por uma fumaça espessa e serpentinas de energia pulando como relâmpagos. Ele percebeu que algo tinha mudado. — Quem é você? Miguel gritou, sua voz quase perdida no caos. A jovem estava se transformando. A luz pulsava ao redor dela como se quisesse absorvê-la. Um sorriso perverso se formou em seu rosto enquanto ela se erguia, flutuando, seu olhar agora iluminado por uma intensidade sobrenatural. — Você realmente não sabia, Miguel? A voz dela era agora profunda,
reverberando como se viesse de todos os cantos da praça ao mesmo tempo. Eu sou a guardiã de segredos que a Vila do Sol nunca quis que você conhecesse. O homem de terno, antes confiante, estava em pânico, os olhos arregalados enquanto ele encarava a jovem. Não, você não pode fazer isso! Ele gritava, mas a jovem ignorou sua súplica, seu olhar cravado em Miguel. O que você chamou de esperança, eu chamei de poder. A sua luz. Ela se conecta a tudo. E você, meu querido, é mais do que um garoto. Você é a chave para este mundo. As palavras se desenrolaram como uma serpente, envolvendo Miguel em uma nuvem de confusão e medo. As pessoas ao redor começaram a murmurar, alguns se afastando em choque, enquanto outros pareciam absorver uma nova energia. Miguel sentiu que o chão tremia sob seus pés. Um burburinho crescente de vozes enchia o ar. Ele estava confuso. Suas memórias das mensagens que espalhou se misturando ao que a jovem dizia. Essa cidade esconde segredos. Dona Clara, agora em pé, a poucos passos de Miguel, interrompeu. Segredos que poderiam destruir tudo. É você quem pode proteger ou arruinar a todos nós. Ela olhou diretamente para a jovem. O que você planejou, Violeta? Miguel piscou. Violeta, a jovem que ele achou que era uma aliada. Foi aí que uma onda de lembranças o atingiu. Os bilhetes que ele deixava eram mais do que palavras. Havia um poder escondido neles, e a própria Violeta parecia explorar isso. Você vai ver, Clara. Miguel vai se tornar o que sempre deveria ser, a jovem disse, sua voz agora soando como uma sinfonia de promessas e ameaças. É hora de as verdades ocultas virem à luz. Mas um clarão de luz mudou tudo de repente. O ar estremeceu com um rugido estrondoso, e com isso, um burburinho de vozes explodiu em um tumulto de gritos. As sombras, antes tão calmas na praça, não se agitaram. Um portal se formou no centro da praça, um turbilhão de energia passando entre mundos. Dona Clara gritou, Miguel, você precisa decidir. Essa é a oportunidade de parar tudo. Não deixe ela te manipular. Um nó se formou na garganta de Miguel. Ele sentiu que não era mais um garoto sentado no banco da praça, mas um protagonista em uma batalha épica. De um lado, Violeta com seu poder reverberante. Do outro, a verdade e a responsabilidade que Dona Clara representava. Então, com um movimento rápido, Miguel estendeu a mão. A luz pareceu dançar em seus dedos, se conectar com um portal diante dele. Ele não sabia se estava prestes a salvar a cidade ou se entregar a um destino sombrio. Eu não sei o que se passa aqui, mas eu não vou deixar você controlar tudo. Miguel gritou, as palavras rompendo em determinação. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a conexão com o portal se intensificou. Violeta riu, e neste momento, o chão sob os pés de Miguel começou a se partir. A praça estava em um caos monumental, a multidão em pânico, e as verdades que todos haviam guardado estavam prestes a serem reveladas. E enquanto Miguel lutava para manter o controle, ecoou uma dúvida sinistra na sua mente. Quem ele realmente era? O futuro da Vila do Sol dependia da resposta. Mas agora tudo estava se desintegrando. Miguel estava à beira de um abismo de incertezas, e a única certeza que ele tinha era que nada mais seria como antes. Miguel estava à beira de um abismo de incertezas. O sentimento de inadequação apertava seu peito. A energia emanando do portal girava ao seu redor, fazendo com que os cabelos da sua nuca arrepiassem. Ele encarava as figuras em frente a ele, sem saber em quem confiar. Violeta estava transformada, envolta em luz, mas Dona Clara gritava, seus olhos cheios de um chamado desesperado. A multidão começava a se dispersar, alguns fugindo do espetáculo aterrorizante, outros simplesmente paralisados em choque.
Miguel podia ver medo, descrença e também uma centelha de esperança nas pessoas. Com a cálida luz pulsando ao redor de Violeta, ele percebeu que naquele momento ela não era apenas uma jovem, mas uma força poderosa que se alimentava da energia da vila. Você não tem ideia do que você é capaz. A voz dela se tornou quase etérea, ecoando como um canto hipnótico. Você pode tornar-se muito mais, Miguel. Então, um estrondo cortou o ar. O chão tremeu sob eles e a praça parecia se desmanchar, como se colapsasse sob o peso do segredo que estava prestes a ser revelado. Miguel, atônico, não pôde desviar os olhos do portal, que agora era um turbilhão de luz e sombras. O que era real e o que era ilusão? Mas, antes que pudesse tomar uma decisão, um homem surgiu do portal. Ele não se parecia com Violeta ou mesmo com Dona Clara. Era alguém que Miguel conhecia muito bem. Seu pai. O homem que sempre esteve ausente em sua vida estava ali. Sua presença é um misto de poder e dor. Miguel congelou, a visão palpitante florescendo em seu coração. Pai! Ele finalmente balbuciou, a incredulidade em sua voz transbordando como uma onda descontrolada. O olhar de seu pai era profundo, mas Miguel não podia ler os sentimentos que dançavam em seu rosto. Havia uma gravidade que se entrelaçava com a confusão, e Miguel sentiu que todas as esperanças e expectativas eram como papel queimando. Você não deveria ter se metido com esses bilhetes, Miguel, disse o homem, seu tom de advertência pesado e claro como vidro. Essa luz que você despertou não é apenas esperança. É um chamado para tudo aquilo que nós deixamos para trás. Os segredos da nossa família. O que sempre tentamos esconder. O impacto das palavras fez o coração de Miguel disparar. Ele se lembrou das conversas entre seus pais, dos olhares furtivos, dos segredos sussurrados. Você sempre soube, ele gritou, o nó na garganta crescendo, sua voz um lamento de traição. Você sempre soube o que estava acontecendo aqui. Eu tive que protegê-lo, seu pai disse, olhando para ele com uma dor que parecia mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Esse poder, ele não é seu, mas se você não fizer a escolha certa, podemos perder tudo, e você, Miguel, pode se tornar uma arma. Não abra as portas que não foram feitas para ser abertas. A multidão prendeu a respiração, a tensão presente, quase física. Dentre eles, alguém começou a sussurrar. Ele é o escolhido. Outros murmuravam que aquele poder era perigoso, que Miguel não tinha ideia do que estavam falando. Você precisa fazer a escolha, Miguel, Dona Clara insistiu, avançando, seu olhar implorando. Você pode usar isso para salvar ou destruir. Se a presença de seu pai não fosse chocante o suficiente, Miguel se sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob ele. Afinal, quem ele realmente era? O que isso significava para todos os que estavam ali? Violeta começou a rir, um som ressoante e fresco que congelou Miguel em seu lugar. Você acha que isso tudo é só sobre você? Esse poder é então além de você, além de todos nós. Ela se virou para Dona Clara, desafiadora. A verdade do que somos sempre esteve escondida, mas agora, neste momento, tudo mudará. As visões se misturavam em sua mente. O portal pulsava, convidando, mas ao mesmo tempo ameaçando com a escuridão que poderia devorar tudo. E quando Miguel estava prestes a dar um passo à frente, a realidade mudou ainda mais. A luz engoliu a praça inteira. Ele estava prestes a descobrir que a linha entre luz e sombra era tão tênue e que a verdade escondida em sua família poderia ser o que destruísse a Vila do Sol. E assim, Miguel ficou ali, com o coração disparado
e a mente em turbilhão, perguntando-se se poderia suportar isso tudo. O que mais ele não sabia? O que mais estava à espera dele? Miguel estava à beira de um abismo de incertezas. O sentimento de inadequação apertava seu peito. A energia emanando do portal girava ao seu redor, fazendo com que os cabelos da sua nuca arrepiassem. Ele encarava as figuras em frente a ele, sem saber em quem confiar. Violeta estava transformada, envolta em luz, mas Dona Clara, a mulher que antes era sua âncora, parecia agora um pouco distante, uma presença que emanava preocupação. Você tem que decidir, Miguel! Dona Clara gritava, seus olhos cheios de um chamado desesperado. A multidão começava a se dispersar, alguns fugindo do espetáculo aterrorizante, outros simplesmente paralisados em choque. Miguel podia ver medo, descrença e também uma centelha de esperança nas pessoas. Com a cálida luz pulsando ao redor de Violeta, ele percebeu que naquele momento ela não era apenas uma jovem, mas uma força poderosa que se alimentava da energia da vila. Você não tem ideia do que você é capaz. A voz dela se tornou quase etérea, ecoando como se viesse de todos os cantos da praça ao mesmo tempo. Você pode tornar-se muito mais, Miguel. Então um estrondo cortou o ar. O chão tremeu sob eles e a praça parecia se desmanchar como se... Miguel, atônico, não pôde desviar os olhos do portal, que agora era um turbilhão de luz e sombras. O que era real e o que era ilusão? Mas antes que pudesse tomar uma decisão, um homem surgiu do portal. Ele não se parecia com Violeta ou mesmo com Dona Clara. Era alguém que Miguel conhecia muito bem. Seu pai, o homem que sempre esteve ausente em sua vida, estava ali. Sua presença um misto de poder e dor. Miguel congelou, a visão palpitante florescendo em seu coração. Pai, ele finalmente balbuciou, a incredulidade em sua voz transbordando como uma onda descontrolada. O olhar de seu pai era profundo, mas Miguel não podia ler os sentimentos que dançavam em seu rosto. Havia uma gravidade que se entrelaçava com... Você não deveria ter se metido com esses bilhetes, Miguel, disse o homem. Seu tom de advertência pesado e claro como vidro. Essa luz que você despertou não é apenas esperança, é um chamado para tudo aquilo que nós deixamos para trás, os segredos da nossa família, o que sempre tentamos esconder. O impacto das palavras fez o coração de Miguel disparar. Ele se lembrou das conversas entre seus pais, dos olhares furtivos, dos segredos sussurrados. Você sempre soube. Ele não é seu. Mas se você não fizer a escolha certa, podemos perder tudo. E você, Miguel, pode se tornar uma arma. Não abra as portas que não foram feitas para ser abertas. A multidão prendeu a respiração, a tensão presente quase física. Dentre eles, alguém começou a sussurrar: ele é o escolhido. Outros murmuravam que aquele poder era perigoso, que Miguel não tinha ideia do que estavam falando. Você precisa fazer a escolha, Miguel. Dona Clara insistiu, avançando. Seu olhar implorando. Você pode usar isso para salvar ou destruir. Se a presença de seu pai não fosse chocante o suficiente, Miguel se sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob ele. Afinal, quem ele realmente era? O que isso significava para todos os que estavam ali? Violeta começou a rir, um som ressoante e fresco que congelou Miguel em seu lugar. Você acha que isso tudo é só sobre você? Esse poder está além de você, além de todos nós. Ela se virou para Dona Clara desafiadora. A verdade do que somos sempre esteve escondida, mas agora, neste momento, tudo mudará. Nesse instante, uma explosão de luz desatou um rugido incontrolável.
Cada pessoa na praça pareceu ser sugada pela energia, e o chão sob os pés de Miguel se partiu. Uma escuridão profunda se espalhou, e antes que ele pudesse gritar, ele sentiu um puxão. A luz e a escuridão se entrelaçaram, criando um redemoinho. Miguel se viu no centro de uma dimensão diferente, uma vez que a praça se desfez à sua volta. Estava cercado por sombras que dançavam, e em cada movimento ele viu rostos familiares, pessoas que pensou ter perdido. Eram todos aqueles cujas histórias ele tentava resgatar com suas mensagens. E então, a reviravolta chocante aconteceu. Miguel olhou para o rosto de Violeta, e as sombras ao seu redor revelaram não apenas moradores, mas seres conhecidos por ele. Eram os moradores da Vila do Sol, aqueles que moravam ali, que tinham feito parte de sua vida. Mas que estavam mudando, transformando-se em algo que ele nunca poderia imaginar. Você não pode escapar da verdade, Miguel. Violeta sussurrou, e suas palavras cortaram como lâminas. Todos nós estamos ligados a essa energia. Você não é apenas um garoto. Você foi escolhido para ser um dos nossos. Olhe ao redor. Todos nós temos habilidades ocultas. É por isso que estamos aqui. Miguel começou a entender. O que ele considerava como amor, como esperança, estava vibrando com algo muito diferente. As mensagens que ele espalhava eram uma chamada para algo mais sombrio. Ele não era visto como um mensageiro, mas como um líder. Vários sussurros ecoavam como um coro. Junte-se a nós, junte-se aos que compreendem. Dona Clara dançou sua atenção, e sua expressão se tornava mais sombria. Miguel, isso não é o que você precisa. Não deixe que eles manipulem você. E no momento em que ele começou a ponderar suas opções, ele sentiu o chão se desintegrar sob seus pés mais uma vez. O que ele faria com o que acabara de descobrir? Ele tinha uma decisão a tomar. Se tornaria parte da verdade ou lutaria contra ela, sem saber quais consequências isso poderia acarretar para a sua vida e para a Vila do Sol. A escuridão se aproximava, e o futuro estava prestes a se revelar de uma maneira que ele nunca poderia prever. Miguel estava em um verdadeiro labirinto de emoções. O portal à sua frente pulsava com uma força quase palpável. Suas cores dançantes cercando-o como uma tempestade prestes a se soltar. Ele olhava para Violeta, seus olhos radiantes, mas a face de alguém conhecido que realmente atraía sua atenção. Seu pai, alguém que ele pensou nunca ver novamente, ali, bem diante dele. O peso das revelações quase o derrubaram. Pai, eu não entendo, ele murmurou, o coração apertado. Apesar da luz que emanava de Violeta, a sombra da verdade pairava sobre eles como uma névoa espessa. O que você quer dizer com esconder? É muito complicado, respondeu seu pai, a voz grave. Esse poder, Miguel, ele é perigoso. Não é só uma questão de luz e esperança. Existe uma razão para esses segredos terem sido mantidos. Você não sabe como a cidade reage à verdade. As palavras o atingiram como um golpe. Miguel sentiu que o solo tremia sob seus pés e o portal girava à sua frente, como uma porta para um mundo de incertezas. Sabia que precisava escolher. Mas como? O caos ao redor parecia gritar por decisões. Violeta deu um passo à frente, suas feições que estavam serenas se transformando em um sorriso enigmático. Você realmente acha que pode ignorar esse chamado, Miguel? Você é parte disso. Nós somos parte disso. E você precisa decidir se irá usá-lo para o bem ou para o mal. A multidão atrás deles murmurava, seus rostos refletindo o medo da mudança. As vozes se misturavam em uma cacofonia de perguntas e incertezas, enquanto Dona Clara elevava a voz em meio ao tumulto. Decidida. Miguel, essa é sua chance de salvar a Vila do Sol. Escolha a luz. Miguel olhou ao redor.
Ele viu as pessoas que o apoiavam, aquelas que tinham suas histórias, e isso o impulsionou. Eu não serei uma arma, gritou, sua voz firme ecoando na praça silenciosa. Então você escolherá a escuridão? Violeta questionou, as sombras a seu redor se agitando. Mas ele não estava mais paralisado pela dúvida. Miguel estendeu a mão, sentindo a luz dentro dele crescendo. A luz não é só esperança, é o que nos une. Eu não vou deixar que isso se torne uma tempestade, Violeta. A vila merece saber a verdade, e eu também. Essa não é uma escolha só minha. E então, como se o próprio universo estivesse esperando por esse momento, a luz explodiu. O portal girou devagar, como se hesitasse em abrir completamente. A energia preenchia a praça, fazendo com que todos se acercassem, os rostos iluminados pela verdade que começava a brotar. Miguel sabia que essa luz, se fosse usada com bondade, poderia trazer a cura. Vamos juntos, vamos despertar o que está adormecido, Dona Clara gritou, sua voz cheia de esperança. E naquela hora, cada um na praça começou a se conectar com suas próprias histórias, lembranças e segredos. Violeta hesitou, o brilho em seus olhos agora misturado com confusão. Miguel, eu. Mas Miguel não a deixou terminar. Ele avançou em direção ao portal, abraçando a luz que se espalhava. Assim que os dois mundos se tocaram, ele sentiu uma onda de calor e amor, suas memórias se unindo em uma melodia perfeita. Os segredos eram pesados, mas a luz que rompeu em seu coração era poderosa. A cidade havia mudado. Miguel sabia que, independentemente do que acontecesse em seguida, as verdades não podem permanecer ocultas. Violeta e seu pai olharam, e ele viu neles não o medo, mas uma nova esperança. Enquanto o clarão envolvia tudo ao seu redor, ele tomou uma decisão. Ele se manteria firme com aqueles que queriam um futuro diferente. O que isso significava? Ele não tinha certeza. A luz se dissipou lentamente e a praça estava em silêncio. Miguel sorriu, sabendo que isso era só o começo. Com os corações pulsando, a ajuda mútua havia sido restaurada. Havia tanto a ser feito. E agora, querido leitor, é com você. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento para demonstrar seu apoio e ajudar a espalhar ainda mais essa luz. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. O futuro desses personagens e desse canal independe de você.